Olá, bom dia. Eu sou a Leia, sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia e vou estudar a Bíblia com vocês. Para isso, eu vou seguir aqui esse guia de estudos chamado Ouvindo a Voz de Deus. Antes de nós abrirmos a Bíblia, vamos orar? Querido Deus, nós estamos aqui na Tua presença e pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe e envia o Teu Espírito Santo para iluminar a nossa mente ao nós estudarmos a Tua Palavra. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos fazer um estudo falando sobre a volta de Jesus. Então, quando Jesus esteve aqui na terra, antes dele subir ao céu, depois da ressurreição, Jesus fez uma promessa. E essa promessa é a nossa maior esperança, porque se Jesus tivesse vindo a este mundo, andado por aqui, morrido e subido para o céu e tudo bem, então não teria graça nenhuma, né? Nós hoje sabemos a história dele, mas Jesus ele veio, morreu, ressuscitou, foi para o céu preparar lugar para levar com ele, para morar no céu todos aqueles que aceitam ele como Salvador, que creem na história da salvação, que aceitam a história dessa salvação e creem na palavra de Deus. Então, nós vamos hoje estudar esse assunto e essa é a nossa maior esperança, a nossa bendita esperança que conforta o nosso coração. Todos os que seguem a Jesus, né, mesmo que ele passe por sofrimento, por morte, por choro aqui na jornada da terra, mas nós temos a esperança de que tudo isso vai acabar e Jesus vai voltar e nós vamos morar no céu com ele. Então, um dia vai amanhecer um dia diferente, um dia especial, um dia onde será o maior dia da história, será o dia da volta de Jesus, da segunda vinda de Cristo. E vamos ver aonde é que está essa promessa na Bíblia? João 14, de 1 ao 3. Vamos ver o que diz aqui. João 14, de 1 ao 3 diz assim: Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Um dia desse eu fiz um estudo com vocês falando sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. Ele não falou o dia e a hora, mas ele deu pistas para nós. Então nós sabemos através das pistas que ele deixou que o dia está próximo. Mas aqui ele falou assim, ó, não fiquem com o coração perturbado, não fiquem preocupados, ansiosos. Ele falou, acredite em Deus, acredite também em Jesus. Ele falou, na casa do meu Pai já tem muitas moradas. E se não fosse assim, ele tinha dito. E ele falou assim, eu vou preparar mais lugares. E quando tiver tudo preparado, voltarei. Jesus prometeu, ele falou, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então Jesus hoje ele está assentado no céu, à direita de Deus, lá no céu. E ele falou assim que se nós crermos nele e confiarmos na palavra dele e nos prepararmos, ele voltará para nos buscar, para nos levar, para morar com ele aonde ele está. Vamos ver agora que dia que Jesus vai voltar. Eu já falei, né? Mas vamos reforçar na Bíblia. Mateus 24, verso 36, fala o dia que Jesus vai voltar. Vamos ver aqui? Olha o que diz. Fala assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Então, o dia e a hora, ninguém sabe. Mas fala assim, só Deus sabe. Mas Deus fala para nós estarmos preparados todos os dias, porque nós não sabemos o dia, nem a hora, mas podemos estar preparados todos os dias para que esse dia não nos pegue de surpresa. Agora vamos ver ainda em Mateus 24, 30 e 31, fala para nós como Jesus vai voltar.
Tem pessoas por aí que falam assim que nós vamos ser arrebatados. Tá ali, de repente, olha, sumiu, foi arrebatado. E antes um pouco da volta de Jesus, o próprio Satanás vai querer imitar a volta de Jesus para enganar as pessoas. Então vai aparecer em alguns lugares, né? Aquele ser resplendoroso, usando roupas magníficas, brilhantes, vai aparecer em alguns lugares fazendo milagres e falando: eu sou Cristo. E Jesus fala assim: se acontecer isso, não vá atrás não. Não vai lá, não vá atrás. Fala: lá em São Paulo, Cristo está lá em São Paulo. Ou Cristo está lá nos Estados Unidos. Vamos todos viajar para lá para ver Cristo? A Bíblia fala: não vão para lá porque não é o Cristo. Porque olha como a Bíblia diz que Jesus vai voltar. Mateus 24, 30 e 31 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com muito poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande barulho de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos nos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, quatro ventos, quer dizer, nos quatro pontos cardeais da terra. Todos vão ver Jesus voltar ao mesmo tempo. Não será assim que Jesus vai aparecer num lugar e em outro não. Todos vão ver Jesus vindo nas nuvens dos céus, com muitos anjos, com todos os anjos, e um grande barulho de trombeta. Então, não tem como a pessoa falar: eu não fiquei sabendo da notícia da volta de Jesus. Todos vão ver Jesus voltar. E ainda em Apocalipse 1 e verso 7, Apocalipse 1 e verso 7, o apóstolo João também fala sobre isso. Fala assim: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Então, quantos vão ver Jesus voltar? A Bíblia fala assim que todo olho verá, todo olho. Quem tiver olho vai ver Jesus voltar. E até mesmo aqueles que traspassaram Jesus. Então, aqueles soldados que traspassou Jesus, que pregou Jesus na cruz, eles vão ressuscitar para poder ver. Porque Jesus falou para eles: vocês vão ver o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus. E eles zombaram de Jesus, escarneceram de Jesus. E eles vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Ainda em Atos, no livro de Atos, né, os apóstolos escreveram alguma coisa sobre isso também. Vamos lá, Atos capítulo 1 e o verso 11. Olha o que Jesus falou. Então, quando Jesus estava subindo para o céu, 2 anjos vestidos de branco ficaram ao lado dos discípulos sobre o Monte das Oliveiras e falou para eles o seguinte: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu virá do mesmo modo como vi subir. Então Jesus não vai vir como um espírito, como um vento, uma sombra, uma luz, uma energia, não. Ele vai vir em pessoa. Todos vão ver Jesus. Todos vão poder ver Jesus. A diferença, queridos, é que dessa vez Jesus não vai pisar os pés aqui na terra. Ele vai ficar no alto, nas nuvens, e nós é que vamos ser arrebatados para encontrar ele nas nuvens. Nós não vamos ver Jesus pisando aqui na terra na segunda volta dele. Então, por isso, nós temos que conhecer esses sinais que Jesus deu para nós não sermos enganados, porque a Bíblia fala que Satanás ele vai tentar imitar a volta de Jesus. Uma outra coisa, segundo Pedro, o apóstolo Pedro também fala alguma coisa sobre isso. Segundo Pedro, vamos ver aqui, no capítulo 3, verso 10, diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual o céu passará com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, queridos, o dia do Senhor será um dia grandioso, maravilhoso. Todos vão saber que é a volta de Jesus. Não tem como se enganar. E aí Jesus fala assim que para alguns, Jesus vai vir como um ladrão.
Por acaso você já ouviu alguém avisando para você, um ladrão avisando, olha, cuidado porque hoje à noite eu vou na sua casa te roubar? Não, nós somos pegos de surpresa, de assalto. Então aqui está falando que para algumas pessoas, Jesus vai vir como um ladrão. Por quê? Porque elas não estão preparadas. Assim como um ladrão assalta uma casa e as pessoas não estão preparadas, assim também vai ser a volta de Jesus para aqueles que não estiverem preparados. Serão pegos de surpresa, que não é o seu caso. Você está se preparando, você está ouvindo essa palavra porque você quer estar pronto no dia da volta de Jesus. O salmista Davi, olha quantos anos atrás, o salmista Davi lá no Salmo 50, ele já falava da volta de Jesus. E olha como é que ele descreveu a volta de Jesus. Salmo 50 e o verso 3 diz assim: vem o nosso Deus e não guardará silêncio. Então, Deus não vai vir em silêncio, quietinho, por ali e pega algumas pessoas e some. Não. Todos vão ficar sabendo que Jesus está voltando. Queridos, ainda vamos ver o que vai acontecer com as pessoas que estiverem mortas nesse dia da volta de Jesus. Vamos ver o que vai acontecer? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Então, nós vamos mais à frente fazer um estudo falando sobre o que acontece com as pessoas após a morte. Mas hoje eu vou dar um pequeno toque para vocês aqui, para vocês entenderem. O apóstolo Paulo escreveu em Tessalonicenses dizendo assim que vai haver duas ressurreições. A primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Então a primeira são dos fiéis, aqueles que morreram em Cristo, acreditando em Jesus. Eles aceitaram a mensagem da salvação, esperaram a volta de Jesus, mas eles morreram antes de Jesus voltar, antes do grande dia. Então, vamos ver o que vai acontecer com essas pessoas. Tessalonicenses, a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, diz assim, olha, preste atenção. Porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqui está falando que quando Deus tocar a trombeta, anunciando a sua volta, o dia da sua volta, então diz que os mortos em Cristo vão ressuscitar, eles vão ouvir, eles dormiram no Senhor, eles estavam esperando a volta de Jesus e morreram. Mas com aquela esperança no coração, então eles vão ouvir o barulho da trombeta e vão ressuscitar. E fala assim, então os mortos fiéis a Jesus, que morreram em Cristo, vão ressuscitar. E agora nós vamos ver as pessoas que estiverem vivas por ocasião da volta de Jesus e que forem fiéis a Jesus, que estavam aguardando Jesus, estavam preparados. Olha o que a Bíblia fala. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a Bíblia diz que nós seremos arrebatados para poder encontrar Jesus nos ares, né? E nós os vivos, e juntamente com os mortos que ressuscitaram nesse dia, mas aqueles que creem em Jesus vão ressuscitar na primeira ressurreição. Queridos, agora, ainda Paulo falando em 1 Coríntios 15, olha o que ele diz aqui, ó, 1 Coríntios 15, verso 51 e 54, diz assim, eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Olha, para Deus, na Bíblia, a morte, essa morte que a gente morre aqui depois de um prazo de vida aqui, né, seja uma criancinha, seja um adulto, um jovem, seja um idoso, depois dos dias de vida dele, a Bíblia fala assim, é um sono. Jesus fala, é um sono. Não é a morte. Morte é a morte eterna. Quando nós formos, os ímpios serão separados de Deus para sempre e vão morrer. E era como se eles nunca tivessem existido. Então isso é a verdadeira morte, a morte eterna, para a qual nós estamos estudando a Bíblia, nos preparando para nós não sofrermos a morte eterna. Aqui, porque ela será um castigo para Satanás, para os anjos maus
e para os ímpios. Então fala assim, ó, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, veja, no dia da volta de Jesus, nós, os que estivermos vivos aqui sobre a terra, vamos ser transformados. Fala assim, num piscar de olhos. A trombeta de Deus soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, incorruptível quer dizer, sem corrupção, quer dizer, a pessoa morreu doente, ou às vezes aleijado, ou faltando um membro, ou um olho, ou sem os dentes, né? Ela vai ressuscitar perfeita e nós vamos ser transformados. Imagine você voltar a ter a aparência, a saúde de 20 anos, que você tinha 20 anos, e ainda com um corpo perfeito, santo, que não vai, imortal, que não vai mais ficar doente, nem se corromper, né? Não vai mais ficar velho. É assim que Deus vai nos transformar para nos levar para morar no céu com Ele. Queridos, olha que coisa linda, que promessas maravilhosas de Jesus para nós. Ainda, fala assim, o que ocorrerá com os vivos que não se prepararam? Bem, olha quanta coisa linda Deus está prometendo para aqueles que se preparam, que aceitam Jesus, que estão preparados para a volta de Jesus a qualquer momento, que não serão pegos de surpresa como um ladrão. Agora nós vamos ver aqueles que balançam os ombros e falam, eu não quero nem saber, não me importo com a volta de Jesus, eu não vou me preparar. Olha o que vai acontecer com eles. Está em Apocalipse 6, versos 15 e 16, diz assim, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, livres, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e às rochas, cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele. E quem é que pode suster-se? Queridos, olha bem esse grupo de pessoas e faça uma escolha. Em qual grupo você quer estar? Você quer estar no grupo daqueles que se prepararam para a volta de Jesus? Né? Eu vou até achar aqui, ó, um texto que está aqui em Isaías, Isaías 25, verso 9, fala de um grupo de pessoas que fala assim, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem nós estávamos esperando, Ele nos salvará. Ele é o Senhor, a quem a gente aguardava, e agora nós vamos exultar e vamos nos alegrar. Queridos, olha bem, esse primeiro grupo de pessoas que estavam preparadas, aguardando a volta de Jesus. Então elas falam assim, esse é nosso Deus. Na hora que Jesus estiver voltando nas nuvens, vai falar, esse é Deus, é Jesus, a gente estava aguardando Ele. E agora Ele veio nos buscar, Ele veio nos salvar. Agora nós vamos nos alegrar, vamos gritar de alegria, vamos nos exultar. E o outro grupo, queridos, que está aqui em Apocalipse 6 e o verso 15 até o 17, fala assim, os reis da terra, pessoas grandes, pessoas que têm muito poder, comandantes, pessoas ricas, pessoas poderosas, pessoas que trabalhavam de empregados, quase como escravos, pessoas que eram empresários livres, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira de Deus. E quem é que pode suster-se? Queridos, em qual grupo você quer estar? Você quer estar no grupo dos que está aguardando Jesus e vão receber Jesus com alegria no dia da volta dele? Ou você quer estar nesse grupo de pessoas de todas as classes, porém não estavam preparadas, não acreditaram na volta de Jesus, não aceitaram Jesus, não viveram essa esperança e vão estar perdidas nesse dia e vão sair gritando para as rochas, para os penhascos, falando, cai em cima de nós para que a gente possa se esconder do rosto de Jesus. Queridos, ainda tem um outro texto que está em Tessalonicenses, segundo os Tessalonicenses, capítulo 2,
verso 8 diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, fala assim: o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios, e com a engana de injustiça, para enganar aqueles que não acolheram o amor da verdade para ser salvos. Então, queridos, hoje Deus está oferecendo a salvação, mas tem pessoas que não acolhem a verdade, não querem estudar a Bíblia, não querem Jesus. E a Bíblia fala que eles serão destruídos junto com Satanás, porque a destruição do fogo eterno é para Satanás e os anjos dele, não é para nós. Mas os ímpios que não aceitarem Jesus, eles serão cúmplices junto com Satanás, então eles vão receber o mesmo castigo de Satanás. Queridos, ainda nós vamos ver aqui em João 5, 28 e 29. O que a Bíblia fala? João 5, 28 e 29. Ainda falando das duas classes de pessoas, fala assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Ouvirão a voz de quem? A voz de Jesus. Então vão ouvir a voz de Jesus, vão sair. Aí agora fala assim, ó: quem fez o bem vão sair do túmulo para receber a recompensa da vida. Mas quem praticou o mal, para receber a recompensa do juízo. Então, queridos, hoje Jesus, ele é o nosso advogado, ele está no santuário do céu intercedendo por nós, e ele é nosso advogado. Quem aceita Jesus e coloca o seu processo, a sua causa, pede perdão para Jesus, coloca nas mãos desse advogado, então nesse dia ele vai ressuscitar, mesmo que ele estiver morto, e vai ressuscitar para receber a recompensa da vida eterna, porque ele pediu perdão. Mas quem não aceitou Jesus e não colocou Jesus, não recebeu Jesus como seu advogado, a Bíblia fala que ele continuou praticando o mal, ele vai receber então a condenação junto com Satanás. Não é o seu caso, não é verdade? Porque você está aceitando a Jesus, você está estudando a Bíblia hoje e você está aprendendo isso e você está aceitando Jesus. Ainda, queridos, vamos ver aqui Apocalipse 20, verso 6. Fala assim: quando é que vai acontecer a segunda ressurreição? Olha, então a primeira vai ser no dia da volta de Jesus. E a segunda, que os ímpios vão ressuscitar para receber o castigo eterno. Está lá em Apocalipse 20, o verso 6, diz assim: ó, feliz e santo é aquele que ressuscitar na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Então, queridos, a primeira morte é essa que a gente morre agora, que a Bíblia diz que é um sono. Mas a segunda morte vai ser o castigo eterno, o juízo. Então, fala assim: quem ressuscitar na primeira ressurreição, no dia da volta de Jesus, que estava preparado, morreu com a esperança da volta de Jesus no coração, fala assim que ele é feliz, ele é santo, ele está bem. Agora fala assim: pelo contrário, os que ressuscitarem na segunda, eles vão ser castigados. Mas quem ressuscitar na primeira, eles vão ser feitos sacerdotes de Deus e de Cristo e vão reinar com Jesus por 1000 anos. Vão viver lá no céu com Jesus por 1000 anos lá no céu. Aí depois nós vamos vir aqui para a nova terra, mas isso aí vai ser um outro estudo que nós vamos fazer, falando sobre a nova terra. Agora, queridos, olha, vocês ouviram essa palavra linda, né? Viram aí, aprenderam aí tanta coisa maravilhosa da volta de Jesus, que Jesus está perto de voltar, da recompensa que ele tem para aqueles que crerem nele, mesmo que nós estejamos mortos, fala, mesmo que esteja morto, ele vai viver, vai ressuscitar, né? Leia lá, anote aí e leia Daniel 12, verso 2, né? Que Daniel fala sobre isso também. Então não foi agora, né? Desde os tempos antigos, as pessoas, os profetas antigos, eles criam na volta de Jesus. E olha o que Jesus convida você hoje a fazer. Olha, o próprio Jesus fala assim: venha a mim, você que já está cansado, se sente sobrecarregado, vem que eu vou te aliviar. Aí ele fala assim:
Toma sobre mim o meu jugo, aprende de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e você vai achar descanso para sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido, por que viver no pecado? O pecado paga as suas vítimas com a morte. A Bíblia fala assim, o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6:23. Jesus, ele fala assim, querido, vem a mim com os teus fardos, eu vou trocar com você. Enquanto o fardo de Satanás é de ferro, para poder te subjugar, te prender, te amarrar, o jugo de Jesus é de isopor, é super leve. Então, querido, por que não fazer essa troca agora nesse momento? Vir a Jesus e aceitar a Jesus. Aceite a Jesus, receba a salvação que Ele está te oferecendo hoje. E vamos orar? Querido Jesus, muito obrigado por tantas promessas lindas que o Senhor deixou na tua palavra. Eu creio, Senhor, e eu aceito. E eu sei que o meu irmão que está ouvindo essa palavra, ele também crê e aceita o Senhor como seu Salvador. Por favor, Jesus, ajuda nós a estarmos preparados para te receber no dia da tua volta, para que nós saiamos gritando de alegria, falando, esse é o Senhor que a gente estava esperando, esse é o Senhor que veio nos salvar e agora nós vamos nos alegrar. E nós vamos subir para o céu contigo, para viver com o Senhor e reinar para sempre com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado. Deus te abençoe. Se você gostou dessa palavra, compartilhe com os seus amigos. Vá lá no meu canal, Leia Pereira, Estudando a Bíblia com Leia. E se inscreva lá e dá um joinha e manda para outras pessoas também, tá bom? Deus te abençoe.